Olá, seja bem-vindo para mais um relato. Eu sou a Anne e eu conto aqui no meu canal relatos reais. Então, se você tem algum relato, me envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Lembrando que não precisa ser só relatos paranormais. Você pode me enviar relatos engraçados, relatos surpreendentes, histórias da sua vida que foram realmente chocantes. Todo mundo tem uma história que é inacreditável. Então você pode me enviar e eu vou amar ler a sua história aqui. Agora, sem mais demora, vamos começar o nosso relato. Nosso relato de hoje é: morei em um AP mal assombrado por um ano. Olá, Anne. Isso aconteceu comigo no final de 2016. Até mais ou menos o início de 2017. Eu estava no exército, estacionando em Tampa, Flórida. Estacionado em Tampa, Flórida. Eu tinha 24 anos na época. Eu tinha um colega de quarto que também era do exército. Estávamos morando juntos desde que saímos dos dormitórios na base. Ele foi selecionado para uma missão e eu não consegui encontrar um novo colega de quarto. Então quebramos o contrato de aluguel. Depois arrumei um apartamento só para mim. Nada de estranho aconteceu no começo. Não era a primeira vez que eu morava sozinha, mas algo naquele lugar me deixava desconfortável. Não era um apartamento barato. Eu só tinha mais um ano até meu contrato acabar e sair do serviço militar. Então engoli o choro e fiquei. Já adianto que foi uma má decisão. Comecei a ter paralisia do sono. Nunca tinha ouvido falar ou experimentar isso antes. Naturalmente, entrei em pânico. Quanto mais tempo eu ficava no apartamento, mais frequente isso acontecia. Até que eventualmente virou uma coisa de toda noite. Eu acordava sem conseguir me mover e vi uma figura escura parada na porta do meu quarto. Ela ficava lá, parada, e me encarava. Tinha uma aparência derretida, como se parte dela fosse escorrer. Fui ver um médico e ele me falou sobre paralisia do sono. Explicou o que era e que provavelmente era apenas estresse que estava causando isso. Eu acreditei nele, pois tudo o que ele disse combinava com o que estava passando. No entanto, logo depois, as coisas pioraram. Comecei a sentir como se estivesse tendo alguém me puxando da cama à noite. Quando eu acordava, não tinha nada. Ainda sem conseguir me mover ou fazer barulho, eu olhava e não via nada. Se você tem problema com paralisia do sono, então você sabe o que quero dizer. Minha voz saía em rouquidão. Quando eu saía da paralisia, eu estava na minha cama, na minha posição normal de dormir, como se nada tivesse acontecido. Então, uma noite, tudo mudou. Em vez de sentir como se algo estivesse me puxando da cama, eu realmente fui puxado. Algo agarrou meu braço e me puxou para baixo, entre a cama e a parede. Meu braço ficou preso e eu podia sentir uma mão em volta do meu antebraço. Isso não era paralisia do sono. Eu estava totalmente acordado, antes e depois do evento. O último evento que me fez finalmente sair aconteceu algumas semanas atrás. Não, ele quis dizer, o último evento que me fez finalmente sair aconteceu algumas semanas antes do meu contrato de aluguel terminar. Eu tinha adormecido de bruços e acordei com a mesma sensação, incapaz de me mover ou falar. A sensação de que alguém estava me observando. Então, uma pressão nas minhas costas. Parecia que alguém ou algo estava sentado nas minhas costas. Juro que podia sentir a respiração na nuca. O que me tirou do estado paralisado foi uma dor lancinante nas minhas costas.
Imediatamente me levantei e saí do apartamento. Eu tinha 3 arranhões longos como garras nas minhas costas. Acabei não quebrando o contrato de aluguel e só fiquei na casa de um amigo, colega de trabalho nas últimas semanas do meu alistamento. Só voltei àquele apartamento para pegar minhas coisas. Esta é a minha primeira mensagem, meu primeiro envio para você, Anne. Espero que eu tenha feito um bom trabalho. Estou aberta a feedback. E essa é uma história verdadeira. Responderei qualquer dúvida que os seus seguidores tiverem. Olha, gente, nesse tipo de situação, o melhor a fazer é ir embora. Não espera as coisas ficarem pior. Vai embora. A gente nunca sabe com o que está lidando. Eu acho que realmente existe muito mais no mundo do que a gente pode ver. Eu pretendo morrer sem ver nada, em nome de Jesus. Tá repreendido todo o mal. Mas se você passa por esse tipo de situação, se você tem essa sensibilidade que algumas pessoas têm e que eu pretendo morrer sem nunca ter na minha vida isso, espero nunca experimentar em nome de Jesus, você tem que realmente fazer o possível para não passar por ela. Se você chegou num lugar, você sentiu que a energia tá ruim, vai embora. Não fica ali. Não tem para que você ficar, sabe? E se apega muito com Deus, ora muito, reza muito, pede muito a presença de Deus na sua vida, porque o mal existe sim, isso é um fato, mas não tem nada mais poderoso do que a fé, né? Nada mais poderoso do que Deus. Se pega também com o seu anjo da guarda, que o anjo da guarda, ele existe, tá? Agora vamos para o próximo relato, que também é de apartamento. Minha casa é mal assombrada e acho que está vindo atrás de mim. Vamos lá. Oi, Anne. Ontem à noite, literalmente ontem à noite, eu tenho que colocar meu celular na sala meia-noite. Acho que ele quis dizer assim, ontem à noite, literalmente ontem à noite isso aconteceu. Então, eu tenho que colocar meu celular na sala à meia-noite, toda noite. Pais rigorosos. Então eu fui para a sala fazer isso e dar boa noite para os meus 2 cachorros. Como faço toda noite, já é de costume. Se eu não abrir a porta toda ou fechá-la atrás de mim, ela vai abrindo sozinha. Não sei porquê, mas é bem normal. Acontece desde que a gente tem essa casa. Minha porta faz barulho quando abre ou fecha. Então eu achei que o barulho que eu estava ouvindo era a minha porta abrindo. Então não pensei muito sobre isso. Aí eu fui para a cozinha tomar o meu remédio para alergia. E olho no corredor para o meu quarto e a minha porta está completamente fechada. Nunca fechou sozinha antes. Fiquei com medo. Então fui abrir a porta e no momento em que abri, a minha TV ligou sozinha. Foi aí que um dos meus cachorros se animou e correu para o meu quarto. Geralmente não deixo meus cachorros no meu quarto porque o pelo deles me dá coceira, mas dessa vez eu estava assustado o suficiente para deixar ele investigar. Decidi me deixar meus cachorros dormirem no meu quarto, porque a essa altura eu estava com medo. O paranormal geralmente não me assusta, mas esse era o meu quarto, onde eu durmo. Então chamei meu outro cachorro para lá e os 2 cachorros subiram na cama. Voltei para a cozinha para tomar meu remédio para alergia e foi aí que um dos meus cachorros saiu correndo do meu quarto. Ele geralmente não gosta de ficar sozinho no meu quarto, então tentei fazer ele voltar para lá quando eu estivesse pronto. E ele recusou. Ele ficou uns 3 metros da minha porta, rosnando com o pelo do pescoço arrepiado. Eu estava a 1 metro da minha porta, tentando convencer meu cachorro a entrar no meu quarto, quando um fio
na sala foi arrancado da parede. Peraí, não entendi. A entrar no meu quarto quando um fio na sala foi arrancado da parede, com força. E meu cachorro saiu correndo e deitou na caminha dele e não se mexeu. Finalmente fui pro meu quarto, morrendo de medo. E deitei com meu outro cachorro, que ficou lá. Imediatamente ele se enroscou no meu peito e não se mexeu a noite toda, como se estivesse me protegendo. Isso é muito diferente dele. As poucas vezes que eles dormem no meu quarto ou quando eu durmo no sofá, os dois cachorros geralmente se amontoam nos meus pés. Human Edit. Gostaria de adicionar um detalhe de contexto. Meus pais não me deixam dormir na sala, a menos que seja sexta ou sábado. Eu teria me encrencado se eles acordassem e me encontrassem na sala na manhã seguinte. Meus pais são irracionais com as punições deles. Então, não achei que valia a pena ter meu celular confiscado por não me sentir seguro. Bom. Eu acho que aqui você foi mais levado pelo medo mesmo. Embora não dê para dizer ao certo, né? A gente nunca sabe. Mas talvez você tenha sido levado pelo medo. Vamos pro próximo edit, próximo relato. Minha casa é assombrada e eu quero contar algumas histórias. Oi, Anne. Só queria compartilhar isso. E todo mundo ama uma boa história de casa mal assombrada. Minha casa fica na família há umas 2 gerações, então é um pouco antiga, uns 80 anos. Ou mais, depende, né? Não sei ao certo. Todo mundo que mora ou já morou, ficou lá, por um período longo, já experimentou algo inexplicável, que a gente simplesmente atribui a fantasmas. Minha família também é espiritualizada, ou o suficiente para estar acima da média. Tipo, a gente usa sálvia e incenso para limpar quando a vibe fica ruim. A gente é aberto à ideia de fantasmas, espíritos e tudo mais. Tipo, dá para o universo e recebe de volta. Mais ou menos essa vibe, que eu dou para o universo, recebo de volta. Mas isso é meio chato e eu vou me mudar em breve para uma casa novinha em folha, que está sendo construída. Então vou perder todos os meus amigos fantasmas que me aterrorizaram, cuidaram de mim a vida toda. Aqui estão alguns destaques que eu tive. Deitada na cama, tarde da noite, tentando dormir, meu pé estava para fora dos cobertores e um pouco pendurado na cama. Alguma coisa pegou nele e puxou, me jogando para fora da cama, que se moveu uns meio metro mais ou menos. Fiquei com um medo danado, porque não tinha ninguém no meu quarto. E antes disso, meu cachorro se recusou a entrar no meu quarto. Aí eu só voltei devagar para a cama e me encolhi debaixo dos cobertores. Uma noite, eu fui na área de serviço, na lavanderia, e vi a ex do meu irmão parada no topo da escada, pálida e apavorada, chamando pelo meu irmão. Eu cheguei por trás dela e perguntei o que estava fazendo. Ela se assustou um pouco, mas se acalmou. E eventualmente meu irmão voltou para cima. Meu quintal fica todo escuro à noite. Então eu só achei que ela estava procurando ele, até descobrir depois que ela viu uma senhora de aparência antiga com um vestido estilo vitoriano, perto da árvore no quintal, só parada ali. Todo mundo na minha casa teve algum tipo de experiência com ela. A minha experiência com ela foi quando eu estava tirando roupa do varal e ela estava lá, me olhando. Quase morri de medo, né? Uma vez eu entrei no meu quarto e estava muito, muito quente, tipo fervendo. Mas era inverno, sou australiana, moro numa área tropical. Então estou acostumada com calor, mas no inverno nunca passa de 20 graus, o que é congelante para mim.
e tinha uma atmosfera muito negativa e pesada. Eu estava muito cansada e era depois do meu trabalho, então eu só falei: "Ei, você pode, ir embora agora? Não é hora." E depois de alguns segundos, meu quarto esfriou e voltou ao normal. Eu estava no meu chuveiro uma vez, 23 horas da noite, quando minha mãe rindo bem do lado de fora da porta. Quando eu vi minha mãe rindo bem do lado de fora da porta, eu congelei e fiquei em silêncio. Silêncio total, porque ela normalmente vai dormir umas 8 horas. Depois de alguns segundos de silêncio, eu ouvi passos se afastando da porta em direção ao meu quintal. E aí eu vi minha cachorra correndo feito louca para a lavanderia. O banheiro fica na lavanderia. Descendo as escadas e começando a latir e gritar feito uma louca. Ela tem 3 tipos de latido: o dela brincalhão e agudo, o de aviso quando alguém está só andando na rua, e o de cachorro de guarda, que é alto, grave e aterrorizante. Ela estava usando o de cachorro de guarda. Minha irmã mais nova tem muitas histórias dos seus brinquedos voando das prateleiras do quarto. E quando eu estava naquele quarto, a mesma coisa aconteceu. O que também aconteceu foi o armário. Aquele quarto é o único com armário embutido também e é o menor quarto. Abrindo e fechando a noite toda. Deixa eu te dizer, eu tenho 16 anos e ainda luto para abrir e fechar, porque as partes deslizantes dele estão enferrujadas e a porta é pesada. E ainda assim, ele passou a noite inteira abrindo e fechando as portas, sozinho. Quando criança, meu avô morreu. Bisavô, mas a gente chamava de vovô. E depois do velório eu estava sentada na minha cama e chorando sozinha porque sentia saudade dele. E essa foi a primeira experiência que eu tive com a mortalidade. 2 pessoas entraram no meu quarto e começaram a me confortar. Eu reconheci uma como meu avô, mas não fazia ideia de quem era a segunda pessoa. Até que alguns anos depois eu vi uma foto da minha avó, esposa do meu avô, e percebi que era ela. Ela morreu antes de eu nascer, então não tinha como eu saber quem era. A minha vida toda eu ouvi dizer que ela é meu anjo da guarda e que é a razão pela qual eu me meto em tantas situações mortais e saio viva e bem. Meu nome do meio é o nome dela, o que é uma coisa muito legal. O nome dela é meu nome do meio, porque quando eu nasci, algumas horas depois, quando meu avô me viu, eu aparentemente dei a ele uma expressão que minha avó costumava dar. E ele disse: "Deus, ela parece com a Tui", ou algo assim. Então eles colocaram o nome dela como meu nome do meio. À noite você sempre ouve passos descendo o corredor da minha casa. Ou é a casa se assentando, ou é alguém andando. E na maioria das vezes você consegue ouvir os passos distintos. Às vezes eu também ouço o som do meu cachorro morto chorando. Isso me deixa meio assustada. Se eu deixo minha mão pendurada na cama à noite, eu sinto alguém segurando. Não fazendo nada de ruim, eles só seguram. Às vezes eu também sinto a sensação de alguém passando o polegar sobre meus nós dos dedos. É meio legal. Não é legal. No entanto, quando eu sinto a respiração quente na minha mão... entendi o que ele quis dizer. É meio legal. Não é legal quando eu sinto a respiração quente na minha mão, mas é meio legal na maioria do tempo. Minha casa tem 2 andares. O primeiro andar tem a antiga sala que agora é o quarto do meu irmão e a oficina do meu pai. A gente mora em cima, uns 8 metros de altura, mais ou menos isso. Não sei, sou péssima para estimar, mas as batidas nas janelas são muito estranhas e eu odeio. Além disso, eu ouço batidas na minha porta o tempo todo. Eu sei que é melhor não abrir a porta quando ouço 3 batidas, mas às vezes eu ouço batidas rápidas e altas na minha porta. E quando eu abro não tem ninguém lá. É assustador. Última coisinha sobre a minha casa, que é mais triste do que assustadora. Mas meu pai morreu mês passado e ele passava muito tempo embaixo da casa, na oficina dele, fazendo coisas, já que ele era construtor.
Ninguém consegue ir lá embaixo agora, porque tem uma sensação pesada de estar sendo observado. Não observado de forma ruim, mas sim observado, como se alguém estivesse te observando. Espero que ele esteja nos observando, mas também espero que ele tenha conseguido partir em paz. Enfim, essas são algumas coisas que aconteceram na minha casa que eu lembro. Espero que se você chegou até o fim tenha gostado. Escrevi principalmente para mim mesma, já que eu fico com muita paranoia no momento em que fantasmas e essas coisas são mencionadas. Que é tipo terapia de exposição, entende? Enfrentando meus medos, ou tipo reconhecendo isso, eu não sei. Mas espero que isso me ajude a me sentir tranquila à noite. Espero que não tenha tido o efeito contrário e eu não consiga dormir hoje. Um grande beijo, Anne. Obrigada por ler meu relato. Por nada. Gostei do seu relato, do jeito que você fala, é engraçado. Enfim, chegamos ao final aqui dos nossos relatos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um beijo e até breve. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Dá uma curtida ou coloca um comentário para eu ver que você está aqui, ok? Isso é muito importante para mim e eu realmente leio todos vocês. Beijo!